Imagine emergir das sombras de um pai lendário para trilhar o seu próprio caminho em Hollywood e tornar-se um titã cujos filmes tocaram corações e arrancaram gargalhadas a gerações. Rob Reiner, nascido na realeza do showbiz como filho do ícone da comédia Karl Reiner, transformou os desafios iniciais numa carreira deslumbrante que abrangeu a representação, a realização e a produção. Desde o seu papel de destaque como Brutamontes falante em All in the Family, até a realização de clássicos intemporais como When Harry Met Sally e The Princess Bride, acumulou um impressionante patrimônio líquido de 200 milhões de dólares, bem como vitórias em Emmys, nomeações para os Globos de Ouro e um prêmio do Sindicato dos Realizadores da América. Mas que lutas e triunfos ocultos moldaram a trajetória deste ícone desde origens humildes até uma vida opulenta. Acompanhe-nos enquanto desvendamos as casas luxuosas, os carros valiosos, os laços familiares e o fim trágico que chocou o mundo. Início da vida e desafios. Rob Reiner nasceu a 6 de março de 1947 no agitado bairro do Bronx, em Nova York, um lugar bem distante do glamour de Hollywood. A sua família tinha uma longa tradição no mundo do entretenimento, o que, no entanto, trazia consigo as suas próprias pressões. O seu pai, Carl Reiner, foi uma estrela em ascensão na comédia, escrevendo para o programa Your Show of Shows, de Sid Caesar, e mais tarde criando o The Dick Van Dyke Show. A sua mãe, Estelle Reiner, era cantora e atriz e décadas mais tarde proferiria a icônica frase "Quero o que ela está a comer" em Harry e Sally, feitos um para o outro. Criado numa casa onde a criatividade era a moeda corrente, o jovem Rob estava rodeado de gigantes da indústria como Mel Brooks e Norman Lear, que frequentavam as reuniões familiares. No entanto, este ambiente não estava isento de dificuldades. A família mudou-se para Los Angeles quando Rob tinha 13 anos, arrancando-o dos seus laços familiares na costa leste e lançando-o no competitivo cenário da costa oeste. A família desempenhou um papel fundamental na formação da resiliência de Rob. Carl Reiner não foi apenas um pai, foi um mentor que lhe incutiu um profundo apreço pela arte de contar histórias e pelo humor. Rob recordava frequentemente como o seu pai o incentivava a observar e absorver a arte, ensinando-lhe sobre timing, sagacidade e perseverança numa indústria implacável. Estelle, com o seu jeito afetuoso e ao mesmo tempo direto, proporcionou estabilidade emocional, enfatizando a importância da autenticidade no meio da superficialidade da fama. Estas influências parentais fomentaram o interesse precoce de Rob pela representação, mas também evidenciaram a sombra do legado. Estar à altura do sucesso do pai vencedor de um Emmy significava comparações constantes que podiam ser sentidas como um peso invisível. Apesar dos privilégios, Rob enfrentou desafios concretos que testaram a sua fibra moral. Enquanto adolescente na turbulenta década de 1960, viveu as convulsões culturais da época, incluindo o sorteio para o serviço militar na Guerra do Vietnã, que pairava sobre jovens como ele. Rob evitou o serviço militar através de um adiamento estudantil enquanto frequentava a UCLA, mas a ansiedade persistiu. A um nível mais pessoal, lidou com a insegurança nos seus primeiros passos como ator. As audições eram brutais e as rejeições acumularam-se enquanto tentava libertar-se da fama do pai. Uma história comovente envolve as suas primeiras incursões em grupos de comédia de improviso, onde era frequentemente ofuscado por colegas mais extrovertidos, o que lhe causava momentos de isolamento e frustração. Outro obstáculo surgiu no final da adolescência, quando experimentou escrever esquetes apenas para enfrentar as críticas de que o seu trabalho era demasiado semelhante ao do pai, o que o levou a um período de profunda reflexão criativa. Estas provações fortaleceram a sua determinação, ensinando-lhe que o sucesso exigia não só talento, mas também perseverança. Ao ultrapassar estes obstáculos iniciais, Rob lançou as bases para uma carreira que redefiniria a sua identidade, provando que mesmo numa educação privilegiada, o crescimento pessoal exigia enfrentar verdadeiras tempestades emocionais e profissionais. Ao refletirmos sobre estes anos de formação, percebe-se como alimentaram a motivação de Rob. Agora vamos explorar como esta ambição impulsionou o seu percurso profissional. Trajetória de carreira. Baseado na resiliência forjada na sua juventude, o percurso profissional de Rob Reiner desenrolou-se como uma verdadeira lição de versatilidade e inovação. A entrada de Rob na indústria foi modesta, mas promissora.
No final da década de 1960, conseguiu pequenos papéis em programas de televisão como Batman e The Andy Griffith Show, aproveitando muitas vezes as ligações do pai, mas rapidamente provando o seu próprio talento. A sua grande oportunidade surgiu em 1971, quando Norman Lear o escolheu para o papel de Michael "Meathead" Stivic na inovadora sitcom All in the Family. Interpretando o genro liberal do patriarca conservador Archie Bunker, a prestação de Rob valeu-lhe 2 prêmios Emmy e reconhecimento nacional. Este papel não só evidenciou o seu talento para a comédia, como também lhe permitiu abordar questões sociais como o racismo e o feminismo, alinhando com o seu espírito ativista emergente. A década de 1980 marcou uma mudança crucial com a transição de Rob para a realização, uma decisão inspirada pelo seu desejo de controlar as narrativas. A sua estreia na realização, This is Spinal Tap, em 1984, foi um falso documentário que satirizava bandas de rock com um gênio improvisado arrecadando mais de 4 milhões de dólares com um orçamento apertado e tornando-se um clássico de culto. Este sucesso abriu portas, levando a Stand By Me em 1986, uma adaptação da novela de Stephen King, que captou a angústia adolescente e recebeu aclamação da crítica, incluindo uma nomeação para o Globo de Ouro de melhor realizador. A capacidade de Rob em fundir emoção e humor transparecia inspirada nas suas próprias experiências da juventude. O sucesso chegou com A Princesa Prometida em 1987, uma aventura de conto de fadas que misturava romance, comédia e fantasia com estrelas como Cary Elwes e Robin Wright. Apesar da modesta receita de bilheteira inicial de 25 milhões de dólares, o filme tornou-se um clássico adorado e citado inúmeras vezes pelos fãs. A capacidade de Rob para reunir elencos numerosos voltou a dar frutos em 1989, com Harry e Sally, feitos um para o outro, protagonizado por Billy Crystal e Meg Ryan. Esta comédia romântica explorou as relações modernas com sagacidade, arrecadando mais de 92 milhões de dólares em todo o mundo e valendo uma nomeação para os Oscars para o argumento de Nora Ephron. O filme consolidou Rob como um mestre das comédias românticas, influenciando inúmeros outros filmes. A década de 1990 trouxe grandes êxitos de bilheteira. Questão de honra, A Few Good Men, de 1992, com Tom Cruise e Jack Nicholson, dramatizou a justiça militar e arrecadou 243 milhões de dólares, garantindo 4 nomeações para os Oscars, incluindo o melhor filme. Rob cofundou a Castle Rock Entertainment em 1987, produzindo sucessos como Seinfeld e filmes como Misery. O seu percurso como realizador continuou com O Presidente Americano em 1995, um romance político protagonizado por Michael Douglas e Annette Bening, que arrecadou 60 milhões de dólares e destacou o seu interesse pela governação. Na década de 2000, Rob diversificou seus trabalhos com filmes como Antes de Partir, The Bucket List em 2007, protagonizado por Jack Nicholson e Morgan Freeman, que faturou 175 milhões de dólares e enfatizou as alegrias efêmeras da vida. Recebeu o prêmio Directors Guild Lifetime Achievement Award em 2000 em reconhecimento do seu impacto. O ativismo político estava intrinsecamente ligado ao seu trabalho. Documentários como Shock and Awe, de 2018, criticaram a guerra do Iraque, refletindo as suas visões progressistas. Ao longo da sua carreira, Rob acumulou 9 nomeações para os Emmy, uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, e filmes que juntos arrecadaram mais de $1 bilhão. O seu percurso de ator a cineasta demonstrou adaptabilidade, transformando as influências iniciais num legado de narrativa que teve repercussão global. Com tamanha ascensão profissional, é fascinante observar como se traduziu numa vida de luxo. Vamos conhecer as propriedades opulentas que refletiram o seu sucesso. Imobiliário, a majestosa propriedade de Beverly Hills, avaliada em 19 milhões de dólares. A nossa viagem começa com a joia da coroa de Rainer em Beverly Hills, uma extensa propriedade que se ergue como um testemunho de luxo intemporal, avaliada em uns impressionantes 19 milhões de dólares. Esta propriedade eleva o padrão com a sua integração perfeita de elementos clássicos e modernos, criando um ambiente simultaneamente convidativo e imponente. Ao entrar, é recebido por um imponente hall de entrada, que conduz a amplas áreas de convívio concebidas para encontros descontraídos. O coração da casa é uma cozinha gourmet, equipada com eletrodomésticos de última geração,
incluindo vários fornos e uma ilha espaçosa ideal para preparar refeições elaboradas ou brunches informais. Ao lado encontra-se uma sala de jantar formal que pode acomodar confortavelmente grandes jantares com armários embutidos feitos à medida para exibir porcelanas e cristais finos. A propriedade oferece ainda um home theater completo com poltronas luxuosas e sistemas audiovisuais de última geração, perfeito para ver filmes ou desfrutar de noites de cinema em família. Nas proximidades, um ginásio bem equipado oferece tudo o que é necessário para uma rotina de exercício completa, desde aparelhos de cardio a pesos livres, garantindo que a prática de exercício físico continua a ser uma prioridade sem ter de sair da propriedade. Para quem procura relaxamento, a suíte principal dispõe de uma sala de estar privada e uma casa de banho privativa com lavatório duplo e banheira de imersão, proporcionando um refúgio relaxante após um longo dia. As acomodações para hóspedes são igualmente bem planeadas, com vários quartos cada um com a sua própria casa de banho e amplo espaço de arrumação. Um dos destaques é a garrafeira situada num espaço climatizado que pode albergar centenas de garrafas, sendo o local ideal para os apreciadores de vinho apreciarem e degustarem as suas coleções. A propriedade inclui ainda um escritório versátil com prateleiras embutidas e configurações ergonômicas, promovendo a produtividade num ambiente sereno. Conectando o interior com o exterior, portas francesas abrem-se para o quintal, onde uma piscina convida a mergulhos refrescantes no meio de um paisagismo exuberante. Esta zona da piscina serve como ponto focal para o entretenimento ao ar livre, misturando a elegância do interior da casa com o lazer no meio da natureza. O que realmente distingue esta propriedade em Beverly Hills é a sua capacidade de equilibrar a grandiosidade com a funcionalidade, tornando-a não apenas uma residência, mas uma afirmação de estilo de vida. Ao deixarmos esta majestosa propriedade, seguimos para outra joia costeira que oferece um toque diferente de luxo, enfatizando a serenidade inspirada pelo oceano, sem perder o toque de sofisticação característico de Rainier. O refúgio à beira-mar em Malibu, por US$17 milhões. Mudando o nosso foco para as margens ensolaradas, o refúgio à beira-mar em Malibu de Rainier atinge o valor impressionante de US$17 milhões, proporcionando um contraste costeiro com a elegância urbana da propriedade em Beverly Hills. Esta propriedade transmite uma atmosfera relaxante e sofisticada com interiores que privilegiam os espaços abertos e a circulação fluida ideal para quem aprecia o ritmo da vida à beira-mar. Ao entrar pela porta principal, é imediatamente atraído pela ampla sala de estar, que combina áreas de estar com tetos altos e janelas panorâmicas, que emolduram vistas deslumbrantes, ampliando a sensação de espaço. A cozinha é o sonho de qualquer chefe, com fogões de nível profissional, frigorífico duplo e um cantinho para refeições que convida a encontros matinais para um café. A partir daí encontra-se uma sala de refeições informal perfeita para refeições íntimas com amigos ou família, com um bar integrado para preparar cocktails. O entretenimento ganha destaque na sala de mídia dedicada, equipada com som surround e poltronas reclináveis confortáveis, permitindo experiências imersivas de assistir a tudo desde grandes blockbusters até aos seus filmes favoritos. A suíte principal oferece um refúgio acolhedor com uma área de estar anexa para leitura ou relaxamento e uma casa de banho com chuveiro a vapor e piso aquecido para o máximo conforto. Os quartos adicionais oferecem opções flexíveis, alguns com salas de estar adjacentes que podem servir como áreas de lazer ou escritórios. Ao sair pelas portas de vidro deslizantes, a piscina exterior convida com o seu design de borda infinita, criando uma fusão perfeita com o horizonte e proporcionando um oásis refrescante para nadar ou relaxar. Este refúgio em Malibu amplia a grandiosidade da propriedade em Beverly Hills, infundindo uma atmosfera de praia descontraída, mas mantendo um nível de sofisticação que remete para a afinidade de Rainier por espaços bem concebidos. Ao deixarmos as ondas para trás, o nosso tour continua para uma propriedade mais intimista, mas igualmente luxuosa em Brentwood, onde o foco se vira para uma sofisticação aconchegante com uma avaliação um pouco mais acessível. O Brentwood Serene Retreat, avaliado em US$13 milhões, completa o nosso trio. A completar o nosso trio, temos o Brentwood Serene Retreat de Rainier, avaliado em US$13 milhões, que oferece uma escala mais intimista em comparação com os dois anteriores, sem abdicar do luxo e do conforto. Esta propriedade serve como uma ponte harmoniosa entre a imponente mansão de Beverly Hills
e o refúgio arejado de Malibu, enfatizando interiores acolhedores e orientados para a família que transmitem uma sensação simultaneamente pessoal e sofisticada. Ao entrar, o hall de entrada integra-se suavemente em espaços de convívio abertos que estimulam a interação com foco no conforto, sem sobrecarregar o ambiente com espaços amplos. A cozinha destaca-se pelo seu layout eficiente, incluindo uma despensa espaçosa com diversas características de organização e eletrodomésticos de alta qualidade, como uma máquina de café expresso embutida, tornando a preparação das refeições um prazer. Anexo a este encontra-se um salão de pequenos almoços que funciona também como um espaço informal para refeições, ideal para refeições rápidas em família ou para a rotina matinal. Para momentos de lazer, a casa inclui uma acolhedora sala de estar com um centro de entretenimento embutido e um sofá modular perfeita para noites relaxantes a ver televisão ou para receber amigos para jogos. A suíte principal é um refúgio de tranquilidade com um closet separado e uma casa de banho com banheira de hidromassagem e chuveiro com efeito de chuva, garantindo que o relaxamento está sempre ao seu alcance. As acomodações para hóspedes são espaçosas, com suítes que incluem salas de estar privadas para maior privacidade. Com acesso pelas áreas sociais principais, a piscina exterior oferece um refúgio privado para nadar ou apanhar sol, reforçando o ambiente relaxante com as suas águas convidativas. Estas casas em conjunto demonstram a fortuna de 200 milhões de dólares de Rob de forma tangível, desde comodidades de alto padrão a toques pessoais. Para além do mercado imobiliário, o seu estilo de vida estendia-se a uma coleção de veículos cuidadosamente selecionada que contavam histórias de aventura e conquistas. Vamos acelerar e explorá-los a seguir. Coleção de carros. Mudando de assunto, deixando de lado as suas impressionantes residências, a coleção de automóveis de Rob Reiner era um reflexo do seu percurso. Cada veículo transportava memórias de diferentes capítulos da sua vida escolhidos não só pelo luxo, mas pelas histórias que evocavam. Começando pelo ápice da sua garagem, o Rolls-Royce Phantom, avaliado em $500 mil, simbolizava os seus triunfos como realizador. Adquirido após o sucesso de Questão de Honra, a Feel Good Man, este majestoso automóvel, tornou-se o seu veículo preferido para eventos de passadeira vermelha, com a sua condução suave e interior espaçoso, a transformarem longos passeios por Los Angeles em verdadeiros retiros privados. Rob contava frequentemente como conduzir aquele carro. O fazia lembrar os velhos tempos de Hollywood do seu pai, com os carros a seguirem os condutores e a transformarem os percursos diários em escapadelas nostálgicas. Não se tratava de velocidade, mas de presença, personificando a confiança discreta que trazia aos seus filmes. De seguida, o Ferrari 488, avaliado em $300 mil, injetou uma dose de emoção na sua coleção. Adquirida durante uma fase de celebração, após o lançamento da lista de desejos, esta potente máquina italiana captou o lado aventureiro de Rob, com a sua aceleração ágil perfeita para escapadelas de fim de semana para Malibu. Contou que a utilizava para viagens espontâneas com amigos, onde o rugido do motor refletia a excitação de idealizar novos projetos. Representava um misto de desempenho e paixão, assim como a sua transição da representação para a realização. A completar o trio, o Tesla Model S, a $100 mil, destacou o espírito inovador de Rob, adquirido no meio do seu crescente interesse pelas causas ambientais. Esta maravilha elétrica tornou-se o seu carro do dia a dia, e a sua eficiência silenciosa alinhava-se com o seu ativismo contra as alterações climáticas. Rob adorava como o carro simbolizava a inovação, utilizando-a frequentemente para ir a reuniões onde defendia políticas progressistas, transformando tarefas cotidianas em declarações de sustentabilidade. Estes automóveis, avaliados em quase $900 mil, não eram meros bens materiais. Narravam a evolução de Rob de estrela em ascensão à lenda da indústria, cada quilômetro uma página na sua história. Deixando de lado os seus veículos, vamos virar-nos para as relações pessoais que ancoraram a sua vida para além dos holofotes. Vida pessoal. Para além dos símbolos materiais de sucesso, a verdadeira riqueza de Rob Reiner residia nos seus laços familiares e no seu envolvimento com a comunidade, que acrescentavam uma profunda profundidade à sua imagem pública. A vida amorosa de Rob encontrou uma harmonia duradoura com Michelle Singer, uma fotógrafa que conheceu no set de filmagens de Harry e Sally, feitos um para o outro em 1988.
Casaram-se em 1989 numa cerimônia íntima em Malibu, rodeados de amigos próximos e familiares, marcando o início de uma parceria de 36 anos, construída sobre o respeito mútuo e a criatividade partilhada. Juntos tiveram 3 filhos: Jake, em 1991, Nick, em 1993 e Romy, em 1998. Rob tinha também um carinho especial pela sua filha Tracy, fruto do seu anterior casamento com Penny Marshall, unindo as famílias com muita afeição. A paternidade trouxe marcos importantes, como a formatura de Jake na escola de cinema, seguindo os passos de Rob, e as aspirações artísticas de Romy, que refletiam o talento da mãe. No entanto, a vida familiar não foi isenta de turbulência. Nos últimos anos, surgiram controvérsias em torno dos problemas pessoais do filho Nick, incluindo relatos de instabilidade que geraram preocupação pública. Rob enfrentou críticas pelas suas opiniões políticas francas, como a sua oposição declarada a certos governos, o que gerou reações negativas nos círculos conservadores. Respondeu com elegância, enfatizando frequentemente o diálogo nas entrevistas e afirmando que a discordância não deveria romper laços. Apesar destes desafios, os pedidos de desculpas sinceros de Rob e o apoio contínuo à sua família demonstraram o seu compromisso com o crescimento pessoal. Para além da sua atuação em casa, o envolvimento de Rob em causas comunitárias e culturais aprofundou a sua capacidade de se ligar às pessoas. Foi cofundador da American Foundation for Equal Rights, defensora da igualdade no casamento, e recebeu honras como o Allied Award da Human Rights Campaign. O seu trabalho com o Children's Defense Fund destacou a sua dedicação aos jovens, valendo-lhe o reconhecimento por cultivar a esperança. Estes esforços integraram-se perfeitamente na sua imagem pública, onde a empatia em filmes como Conta Comigo refletia a sua defesa da justiça e da compaixão na vida real. Na sua essência, o mundo pessoal de Rob, marcado por um amor duradouro, superação de obstáculos familiares e contribuições para a sociedade, espelhava a autenticidade e a resiliência que definiram a sua carreira, tornando-o não só uma estrela, mas uma figura verdadeiramente inspiradora. Tragicamente, este capítulo de laços e benevolência chegou a um fim chocante, enquanto agora examinamos as circunstâncias que envolveram a sua morte prematura. Morte trágica. O fim súbito e violento da vida de Rob Reiner reverberou por Hollywood, e não só transformando uma história de triunfo numa de profunda perda. A 14 de dezembro de 2025, Rob Reiner e a sua mulher Michelle foram encontrados mortos na sua casa em Brentwood, uma cena que se desenrolou como uma reviravolta sombria, saída de um dos seus próprios guiões. As autoridades chegaram após uma verificação de bem-estar feita por familiares preocupados, encontrando o casal com múltiplos ferimentos de faca, num caso que foi rapidamente classificado como homicídio. A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles assumiu o controle, isolando a propriedade no meio de decorações natalícias que contrastavam fortemente com o horror encontrado no interior. As investigações iniciais não apontaram para sinais de arrombamento, sugerindo que o autor do crime poderia ser conhecido das vítimas. As notícias depressa se centraram no filho do casal Nick, que tinha regressado recentemente à propriedade da família no meio de problemas pessoais. Fontes próximas da família revelaram o historial de dificuldades de Nick, incluindo instabilidade emocional que tinha prejudicado os relacionamentos. A polícia interrogou-o extensivamente e surgiram provas como vestígios de sangue e um possível motivo ligado a tensões familiares. Embora nenhuma acusação formal tenha sido feita de imediato, a narrativa pintou um quadro de conflitos crescentes, talvez exacerbados pela pressão de viver sob o legado de um pai famoso. Rob, aos 78 anos, e Michelle estavam a desfrutar de uma noite tranquila, alheios à tragédia iminente. A causa oficial da morte foi determinada como múltiplos ferimentos por objeto cortante, com as autópsias a confirmarem ferimentos de defesa em ambos, indicando uma luta. O fim brutal chocou os fãs e colegas que recordavam Rob como uma alma bondosa e dedicada à paz. Homenagens de estrelas como Billy Crystal e Tom Cruise chegaram em grande número, destacando a sua bondade. O incidente gerou discussões sobre saúde mental em famílias de celebridades, sublinhando como até os ícones enfrentam demônios escondidos. Após a tragédia, a família enfrentou o luto, com os irmãos Jake, Romy e Tracy a unirem-se em busca de apoio. Os processos judiciais aproximavam-se, mas a perda ofuscou tudo.
O legado de Rob está agora marcado pela tristeza, um lembrete de que a fama não oferece proteção contra a fragilidade humana. Ao concluirmos esta exploração da vida notável e trágica de Rob Reiner, vamos refletir sobre o impacto duradouro que ele deixou. Se esta imersão no mundo de Rob Reiner o inspirou, clique no botão gosto, subscreva para mais histórias exclusivas sobre os seus artistas favoritos e veja os nossos outros vídeos sobre lendas de Hollywood. Obrigado por assistir.